quando a gente ia fazer o projeto, era para montar uma vendinha, que na década de 70 tinha muito, né? Que era uma mercearia que vendia Sim. várias coisas. A ideia era essa, mas com foco mais em vinho, para fazer esse tipo de harmonização naquele lugar, né? Com embutidos e tal. A ideia era essa. Como um empório, mais ou menos. Exatamente. Mais um lugar que você pudesse receber pessoas e fazer a harmonização ali na hora, vender uma harmonização. Porque, na verdade, ele nasceu dessa forma. E aí a gente viu que não era muito isso, a gente achou que era um passo que teria que dar numa segunda fase, então a gente, em vez de virar vendinha, virou vendi, e aí a gente virou uma boutique só de vinhos, com espaço de harmonização, mas sem vender nenhum tipo de comida, de embutidos, nada disso, né? Essa é um pouco da história da Vendi. E é uma coisa assim que você vai descobrindo, né? Porque assim, é como você falou, né? A princípio era de uma forma, né? Você idealizou de uma forma, e aí depois a coisa vai tomando outro corpo. Exatamente. Eu acho que as coisas elas caminham assim, sempre assim, né? Dessa Exato, forma. conforme a gente tinha a ideia desse espaço, né? Que era um espaço já de tasting para provar os vinhos, né? Já pensando também na importação, né? E numa inauguração, enfim. Como a ideia era abrir uma vendinha e uma loja para receber pessoas, a gente fez um espaço para receber também essas pessoas. Você trabalha com eventos aí, né? Não é um espaço onde a pessoa chega. Virou um escritório, né, com um portfólio dos vinhos e esse espaço de taste. Uma adega aqui que comporta 5.000 garrafas, mas o nosso estoque fica no armazém, né, em outro espaço, né, onde cabem muito mais garrafas. A gente vai pegando, conforme vai acabando aqui alguns rótulos, a gente vai repondo aqui na adega e daqui a gente faz a distribuição. Então a gente atende alguns restaurantes, bastante consumidor final, enfim. E esses eventos que eu faço nesse espaço, que são eventos que tem essas... são comidas... eu não tenho um menu enorme, nada disso, né? Eu faço... O Walter já conheceu aqui, que é a grelha no quintal, churrasco mesmo, informal, e vai saindo as carnes e a gente vai harmonizando com os vinhos. Um grupo de 8, 12 pessoas, 12 pessoas dá para fazer nesse evento. Agora, quando é empratado, sentado na mesa, aí é até 8 pessoas. Vocês vão harmonizando. Faço a sugestão dos vinhos para harmonizar com as comidas, né? A lasanha, na verdade, essa dois queijos, não é a minha lasanha principal. A lasanha que faz mais sucesso aqui é a de ragu, que são 2 ragus. É o de ragu de cordeiro e ragu de porco preto. Essas são as lasanhas. Normalmente, final de ano, a gente tem muito essa demanda para essa lasanha, com harmonização e tal. Essa lasanha que eu fiz de 2 queijos é uma lasanha que, na verdade, eu quis fazer uma entrada para acompanhar um vinho branco e depois mostrar um pouco do quintal na grelha, que é um corte que eu faço aqui de um jeito que não muda muito do churrasco tradicional. O que mais muda aqui é realmente o ambiente e a harmonização com o vinho. A carne eu vou fazer aqui na hora, inclusive. A churrasqueira até coloquei do meu lado aqui hoje. Quais as carnes que você usa? Então, hoje eu vou fazer um contrafilé aqui, que é o corte argentino, que é o chorizo, né? É a carne que eu trabalho melhor hoje, né? Mas quando tem a sequência de entradas, a gente faz a linguiça, né? Uma linguiça que eu faço, que ela é uma linguiça achatada, sem pele. Às vezes ela vem com bacon ou com tomate seco, ou a tradicional mesmo, que é uma toscana. E às vezes eu faço um corte suíno também. E aí as carnes você vai harmonizar com o Chianti? Hoje, né, falando um pouco agora da harmonização, a lasanha que foi feita, né, que é uma lasanha que ela tem, além da massa branca, a massa verde, ela é uma lasanha de 2 queijos, que é usado o queijo mussarela de búfala e o cacio a cavalo. Esse cacio a cavalo, que eu usei, ele tem uma casquinha defumada. Então, com esse vinho branco aqui, ele vai muito bem. Depois eu finalizo com um molho vermelho, tomate despelado, sem semente, ao cubo. Eu uso um tempero que é cominho, pimenta do reino, sal e um pouquinho de alho. Só, não uso azeite, não coloco azeite no meu molho. Por que você não coloca azeite? A gordura do queijo, né, na lasanha, por conta dessa gordura, eu já tiro um pouco do azeite, viu, Walter? Eu não sei, eu acho que ela fica mais sequinha, mais leve, para mim vai bem, entendeu?
E eu gosto mais do gosto do tomate mesmo, sem muita. Então eu uso pouco tempero. O cominho eu uso uma. O tomate ele já tem dulçor e o tomate é interessante que, ao mesmo tempo que ele tem dulçor, ele também tem a acidez, né? Eu acho que agora eu já entendi porque eu estou de vermelho, em homenagem ao tomate. Ah, boa. Ah, Saúde. Saúde ao tomate. Sim. Esse é o ponto que eu queria chegar. Por que o vinho branco com... Quero entender porque a massa é encorpada, a massa, né? Queijo, de grosso modo, para mim, 80% dos queijos eu gosto de harmonizar com branco, mas aí é uma coisa do meu paladar. Né? Tem gente que come bacalhau com tinto. Vai de 1 para 1. E a massa... Gente, não, né? Isso é uma tradição portuguesa. mas é um tinto mais leve, né? O português gosta Exato. muito do vinho tinto mesmo, é verdade, mas... Vinho com bacalhau. Bacalhau com vinho, né? Eu gosto de harmonizar com branco o bacalhau. No meu paladar, eu acho que vai bem melhor. Aí é muito de gosto. A massa branca, eu acho, a fresca, ela pede mais o branco. Aí o queijo, como é de queijo, também pede. O que tem aí que pode ser que você harmonizaria com um vinho tinto mais leve, é o molho de tomate por cima, que vai ajudar você também a harmonizar. Então, eu diria aí que é um prato coringa. Você pode harmonizar com alguns tintos e alguns brancos. Por exemplo, um tinto que nós temos aqui, que é o Langhe Nebbiolo, que é um vinho com corpo médio, bem elegante, delicado. É um vinho que daria até para harmonizar com essa lasanha. Mas, hoje aqui, a gente vai fazer uma divulgação do... Eu não conheço, mas eu dei uma pesquisada nesse vinho. Esse vinho aqui, o nome dele é muito interessante, né? Resiliência. A uva é Inzolha, que é a uva nativa da Sicília. Resolveu trazer esse vinho primeiro porque a gente provou e gostou muito. E segundo porque essa linha do Resiliência, ela tem uma história interessante. Em 1968 teve um terremoto lá na Sicília, no Vale de Belice, e destruiu tudo lá. Em 68 mesmo, resolveram plantar vinhas nesse lugar onde destruiu. De 68 para cá, existem vinhas de mais de 50 anos de idade. Somente essas vinhas dessa região. Então a gente vai tomar aqui um branco que tem vinhas de 50 anos de idade junto aqui. Então já é um vinho, eu diria com alguns degraus acima dos vinhos de entrada, né? Tanto é que ele tem uma garrafa escura, né, para proteger da luz. É uma garrafa mais gordinha, mais baixa. Parece uma garrafa de vinho do Porto. Exatamente. Ela lembra um pouco a garrafa do vinho do Porto. O interessante de ter essa uva nativa, né? Porque não é uma uva conhecida, né? Não. Poucas pessoas, quando eu trouxe para cá, poucas pessoas conheciam a uva Inzolha, né? Que pelo menos que eu conheci, pessoas que vieram aqui na loja. Eu gostei muito da uva, achei que ela tem uma qualidade muito boa. Ela tem um corpo um pouco que lembra do Chardonnay, mas ela são outras frutas. Ela é picante também? Ela tem um toque picante, né? Ela tem um toque picante, ela tem uma acidez, no caso desse daqui, uma acidez muito boa, de boa qualidade. É um vinho persistente ao final, né? Você percebe a acidez, né? Você saliva bastante, então é um vinho... Ele é um vinho gastronômico, esse. Ele pede uma comida. Não é um vinho, não é aqueles vinhos que falam aqui, vinho de piscina, para você tomar, tá? É um vinho que pede uma comida. Então ele tem um certo corpo, uma persistência. Paloma Bianca, que é um produtor, já que eles aumentaram muito o tamanho, hoje eles têm 7 enólogos, eles fazem vinhas, eles têm vinhas em várias regiões dentro da Sicília, então essa é uma linha, eles têm outras linhas, a gente tem uma linha de entrada deles também que é maravilhosa, já é uma outra parte da Sicília, né? E não orgânico, esse aqui no caso é reconhecido orgânico na Itália, né? Não aqui porque não tem o selo da Anvisa, mas lá ele é reconhecido como vinho orgânico. Eles aumentaram bastante, fazem um bom trabalho, os vinhos deles realmente só tem surpresa boa. A gente nunca pegou um vinho que... A espumante também é maravilhosa, né? Que a gente traz deles, que é 100% Chardonnay. É uma Brut Natura também, Nature orgânica. Então, a gente deu muito sorte com esse produtor aqui. É um produtor que já está em alguns restaurantes, faz bastante sucesso, as pessoas gostam, o feedback é muito bom. Por que a garrafa tem essas características? Ela é escura, ela é menor, né? Qual é o sentido disso? E a segunda pergunta
é a questão da Sicília, né, que você falou, do vulcão, etc. O que isso impacta no terroir desse vinho, né? E se também o fato de ser na Sicília tem influência, porque o pouco que eu conheço de vinho, eu sei que existe uma influência da questão de ser uma ilha, da questão de ter um terroir mais marítimo, vamos dizer assim, né? Então aí tem duas coisas, o vulcânico e o marítimo. Lá na Sicília é um clima muito quente, né? Então você tem essas características desses vinhos, que inclusive eles acabam sendo até uma boa parte meio seco. Claro que na Itália ele é considerado um vinho seco, porque lá eles têm uma regra um pouco mais flexível com relação à quantidade de açúcar, mas aqui, quando entra aqui, ele é considerado um vinho meio seco, porque aqui a regra é diferente, não sei porquê, deveria seguir até da Itália, né? Então ele é um vinho que ele tem essa característica, como você falou, do terroir, desse clima de mar, né? Esse clima quente, então ele traz vinhos que, do Mediterrâneo, eu acho que combina muito com o Brasil, o nosso clima, né? Uhum. A questão do vulcão... Deve ser mais mineral. Nesse caso aqui, alguns vinhados, eu acho que tem influência assim, no terroir por conta dos vulcões, né? Você pega algumas características ali, o solo pega e traz para o vinho, às vezes uma acidez, né? Uma qualidade melhor. Nesse caso aqui, ele não tem uma influência de vulcão, né? Aqui teve uma história de vinhas velhas por conta de um terremoto que teve ali nessa região e foi replantada na época. A questão da garrafa é uma pergunta que eu ainda não fiz para eles. Por que a garrafa? Eu acho que por conta de ser vinhas velhas e ter essa história do terremoto, eles quiseram diferenciar o desenho da garrafa das demais. Eu vejo isso. A cor escura, normalmente, quando você tem um vinho branco, uma garrafa escura, você tem ali um vinho um pouco mais premium, né? Mostra que eles estão preocupados com a questão da luz entrando na garrafa. Da luminosidade. A lasanha, como ficou, né? Essa aqui seria uma entrada, né? Bacana. Essa escolha de um vinho branco, quer dizer, você quer mais acidez, né, pelo que eu entendi, para contrastar, ou para valorizar a questão da gordura, né? Da gordura do queijo. Sim, sem dúvida. A gente finaliza aqui com um pouquinho de... Interessante. Qual outro queijo que você falou, que você colocou? Pois é, quais são os queijos? Aqui os queijos que eu usei é mussarela de búfala e caciocavallo. É um queijo que ele é típico da Puglia, da Itália. Normalmente ele é feito com leite de vaca, né? Mas hoje você já encontra também feito com leite de búfala e ovelha também. Com o que ele se parece? Qual o que mais se aproxima dentro do nosso conhecimento básico? O cavalo ele se aproxima um pouco do provolone, mas ele tem um sabor mais gorduroso, então. Menos intenso que o provolone, o sabor, tá? Isso eu gosto muito. Eu acho que eu gosto muito do provolone, óbvio, né? Mas eu acho que imagina um provolone menos intenso, com sabor um pouquinho menos marcante. Mais suave. É um negócio que parece ideal, né? Esse, naquele caso, Valtão, ele tem uma casca de... Porque o caciocavallo tem uma casca, né? Ele forma uma casca, né? Ele é pendurado e aí ele tem uma secagem dele, a maturação dele é pendurado numa corda e ele forma um formato de uma bolinha, uma bolona, assim. Ele é defumado? Eu sei qual é esse. Hã? Ele é defumado, então? Não, nem todos. Nem todas é defumado, tá? Você encontra defumado e não defumado. Esse que eu fiz defumado de propósito para harmonizar com esse Insólia. Eu acho que cai muito bem, entendeu? A gordura com acidez. Gordura com acidez e também as frutas que você tem do Insólia. Vou provar aqui, tá? Tá bonito pra caramba. Tá muito bom. Tá, não, a apresentação tá excelente. Eu gostei. Esse programa ele tem que ter um modelo diferente pra gente ter em casa também. Tem que mandar, né, para nós antes antecipado, tá? De provar.
Então, esse aqui será o segundo prato. Isso aqui é uma peça... Como? Você vai assar essa carne em quanto tempo? Aí é que tá, né? A gente come ela praticamente quase crua, né, Valtão? A gente só sela ela. Por isso que é importante a escolha da peça, né? Uma peça que tenha bastante sangue, que tenha um pouco de marmoreio, né? Porque como você vai queimar, né? Eu vou queimar ela, né? E depois eu vou um descanso ali de 5 minutos, vou fatiar e depois vou selar ela e aí eu monto o prato. Então eu já vou aqui, porque como tem 20 minutos, então como é que eu faço essa carne aqui? Coloco um pouquinho. Qual é a peça? Coloco um pouquinho de azeite nela. Qual é a peça? Essa aqui é um contra, que é o chouriço. O corte tá. Você tinha falado nisso, me esqueci, desculpa. É uma carne argentina. É um corte argentino. É um corte argentino. Isso aí. Já pus ela aqui na churrasqueira. Mas essa carne, quanto tempo que fica? Você disse que vai dar só uma selada. E o sal? O sal eu não coloco agora. O sal ele vai depois. O que eu coloco agora é um mix de pimenta, né? Já colocou o mix de pimenta? Eu coloco o mix de pimenta, o azeite e o mix de pimenta. O azeite eu só pincelo ela, tá? Sim. Eu gosto do azeite porque, além de dar uma cor bonita na carne, você não gruda muito ela na grelha direto, né? Você consegue ali dar uma aliviada. Apesar da grelha ficar muito quente, às vezes você não consegue, mas a ideia é mais ou menos isso, né? E um pouco do sabor também, né? Então eu faço desse jeito. Coloco um pouco desse mix de pimenta e azeite e eu coloco... Tem gente que não faz dessa forma, mas eu faço, eu coloco a gordura virada para baixo, porque é proposital para criar um fogo, para praticamente eu maçaricar ela inteira, né? Eu selar ela. Então, por exemplo, na hora que criou o fogo e ela estiver queimando na gordura, é a hora que eu viro ela ao contrário e aí vai dar aquela queima, porque o meu churrasco é carne queimada, então eu queimo ela, depois eu descanso ela, sempre usando um pegador, né? Eu não uso o garfo para... Eu tento conservar o máximo o ideal é pegador. o máximo de sangue que ela tem, para ela ficar suculenta também depois, né? É importante, óbvio, a qualidade da carne, mas você encontra hoje carnes com preço não absurdos, uma qualidade boa. A questão é a procura e o conhecimento dessa peça. Como já faço bastante tempo ela... O que os seus clientes mais pedem? De comida ou de vinho? De vinho. Falando da linha importada, né, Zuleika? Porque, assim, é óbvio que o vinho argentino e o vinho português ainda tem uma demanda bastante forte aqui no Brasil, né? Itália também, né, junto. Mas, assim, a gente vende muito bem aqui, tanto Piemonte quanto Toscana. A Sicília tem uma demanda maior porque traz uma qualidade com um custo baixo. Mas aí quando o cara quer tomar um Sangiovese, que procura um tanino mais forte, aí tem esse cliente que prefere isso. Vai muito de harmonização, né? Por exemplo, esse Chianti aqui, eu gostaria muito de harmonizar ele com um porco selvagem, com uma carne de caça, que não é uma coisa de costume nosso aqui, né? Onde a gente mora. Então, eu vou hoje harmonizar ele com essa carne aqui, com esse churrasco, né? Falando um pouco desse vinho, né? Esse daqui é um Chianti clássico, né? Ó, e ali vai queimando minha carne, ó. Nossa, que legal. Olha, o Chianti é um vinho muito gastronômico. Muito gastronômico. Muito. Você encontra... Falando um pouco de Chianti, você sabe que na região de Chianti... Você tem o clássico e você tem o... sim, esse é clássico, né? E aí vai. Esse aqui, no caso, eu vou falar um pouco desse. Esse daqui é um Chianti clássico, né? Que ele está no miolo da região de Galo Nero, que é aquela região demarcada, é um DOCG, como todo. Coração, né? Uma boa parte, bem no coração de Chianti, que é na cidade de Greve. É um Chianti que tem uma passagem, tem um estágio de barrica de 10 a 12 meses, mais 8 meses em garrafa. 100% Sangiovese, lembrando que não precisa ser 100%, você tem que ter pelo menos 85% de Sangiovese. Os outros 15% você pode colocar canaiolo,
outras uvas. Tem gente que usa até o Cabernet Sauvignon um pouco, Cabernet Sauvignon um pouquinho, enfim. Esses são 100% Sangiovese, que lembra um pouco a característica de um rosso de Montalcino, que também é 100% Sangiovese, ou um Brunello de Montalcino, né? Ele tem um corpo mais para Brunello, eu diria. Essa é uma garrafa numerada, né? E aqui ele é considerado cru, porque as vinhas dele vêm só desse single vineyard, que é o Guado Alto. Então ele é considerado um antiqulássico clássico cru, né? É como eles falam lá. Baita vinho, é um vinho. Agora eu vou virar a carne. É um baita vinho e é um vinho que você consegue, vai muito bem com carne, por isso eu escolhi ele. E aqui continua aqui a nossa queimação, queimando a carne. Queimando a carne. Minha nossa, queimando, literalmente, né? Daqui a pouco abaixa um pouco. No caso, é todo o tempo. É o tempo que você vai mexendo na carne para, obviamente, não queimar, né? Exato. Você está selando. Eu selo ela, crio uma crosta e depois eu faço ela. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso é muito de paladar. Aqui tem dado muito certo. 100% eu tenho aprovação desse churrasco. Então, eu mantenho essa forma, não vou mudar, né? Claro, tá. É sucesso. Mas aí você escolheu o Chianti, porque assim, a gente imagina, e as pessoas imaginam, né, que você vai sempre harmonizar um vinho italiano com uma massa, né? Sim, e aí você está harmonizando um Chianti com uma carne. uma carne, Aí, você pensou? Esse vinho, ele pede uma carne, na verdade. Ele tem um corpo para isso. Ele tem um tanino. Oi, Tcheli. Não sei se você chegou a ver aqui a minha carne queimada. Agora, ó como já sossegou o fogo. Já baixou o fogo. Já baixou, tava Vi sim, aquela imagem incrível. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira é que vinho combina com um prato agridoce. Que eu não sou um sommelier entendido em muitas harmonizações, né? Por exemplo, agridoce, eu nunca fiz essa harmonização com vinho. Não é uma coisa que me chama atenção, mas me vem um vinho até de sobremesa, né? Ou uma coisa um pouco mais, como essa linha meio seco, dos vinhos meio secos, né? Da Sicília, um Nero d'Avola, eu acho que cairia bem. Eu já penso mais num branco. Eu nunca fiz esse tipo de harmonização, mas eu acho que um Nero d'Avola meio seco, acho que cairia muito bem com uma comida agridoce. Precisa ver os outros componentes dessa comida agridoce, né? Para ver se realmente casa com o vinho. Tá. Aqui a gente tem alguns pratos de massa que eu faço, que são massas frescas. Então eu preparo, além das lasanhas, que é a lasanha 2 queijos, o rondelli, que pode ser, eu uso rondelli presunto queijo, o queijo a gente escolhe, se pode ser o cacio cavallo, pode ser mussarela de búfala, pode entrar um pouco de catupiry, presunto, peito de peru, massa verde, massa branca. E eu faço também a lasanha, que minhas lasanhas principais são de ragu de cordeiro e ragu de porco preto. São as que eu domino, que eu faço e que dá certo aqui, que o feedback é muito positivo. Então é o que eu fico. E esse churrasco informal, esse barbecue aqui que a gente faz, que é informal, né? Vai sair numa sequência de carnes, como eu falei para a Zuleika, que é a linguiça, um corte suíno, mais o corte bovino, que normalmente eu uso o contra, que é o chorizo, que é esse daqui que eu estou fazendo agora. Né? E isso tudo a gente harmoniza com o vinho, dependendo do investimento de cada cliente. Por exemplo, se eu quero um vinho mais top, eu quero um vinho até tanto, e a gente vai escolhendo uma coisa que tenha significado com a comida, que tenha essa harmonização. E falando um pouco para empreendedores, né? Porque é mais o meu público mesmo, o B2B. A pessoa ela pode fazer um lançamento, ela pode reunir clientes, ela pode fazer alguma festa, não, mas um encontro mais intimista para lançar um produto, para socializar. Assim como tem aqueles encontros para charutos e tudo mais. Dá para fazer isso no seu espaço? Dá para fazer um lançamento de um produto mais intimista, alguma coisa assim? Sim, aqui é um espaço intimista, né? A gente pode usar o espaço, se for durante o dia, um espaço
da vila também, né? Acompanhando esse espaço para aumentar um pouquinho. Se for informal, se for você pode fechar um buffet e fazer uma coisa volante, você consegue colocar mais pessoas, tá? O que realmente não pode ser grandes festas, né? Com som muito alto, Ok. isso aqui a gente não permite, não tem como fazer. Já tentamos, mas não dá certo. Comporta quantas pessoas o espaço? Então, sentado em mesa, comida empratada, com entrada, uma sequência, sobremesa, né? E a harmonização, seriam 8 pessoas, grupo de 8, 4 casais. Se for informal esse do churrasco, que é feito quinta-feira, até 12 pessoas. Se for um lançamento, como a Thierry, uma empresa, tudo, a gente consegue fazer informalmente esse lançamento, né? Com um buffet contratado, uma comida passando tal, comidinhas, né? Até umas 20 e poucas pessoas dá para fazer. Feito. Nessa parte externa, a gente já fez alguns eventos, Jorge, onde na parte interna era a parte gastronômica, né? Onde a empresa tinha lá o jantar, onde alguém apresentava alguma coisa. Geralmente lançamento imobiliário, a gente já trabalhou bastante com lançamento imobiliário, e principalmente alto padrão. Então, na parte interna, geralmente tem essa questão do gastronômico. E na externa, geralmente tem algum serviço, pelo menos, claro, onde a gente participou. Algum serviço, alguma coisa. Na sua cabe, tem alguma coisa que possa oferecer ali? Sei lá, um dia do spa, um barbeiro, massagem, qualquer coisa que seja para bem-estar e que não tenha a ver com comida, para a pessoa ter outra experiência. Dá para fazer isso na sua área externa? Como que é? Quantas pessoas comportam? Não, na verdade, a área externa é uma área da vila. Dá para pensar em alguma coisa parecida com isso, né? Aí é sentar com o cliente e a gente resolver, a gente organizar. Alguma coisa que seja bom para ele e para nós, né? Uma maquete, por exemplo, de um lançamento, dá para colocar alguma coisa em que tamanho, mais ou menos? Por exemplo, 1 por 1, uma maquete de lançamento? Não, sim, isso é tranquilo, isso sim. Maquete não tem problema nenhum para lançamento, para mostrar. Né? E a gente faz uma sequência de vinhos com umas comidinhas saindo. Não, isso dá para fazer tranquilamente. Muito bom. Vamos lá para mais algumas coisas aqui. A sua localização é na Pamplona, né? Isso, região que eu Pamplona, amo. uma vilinha, número 1197. Entre a Franca e a Lisboa. Eu morei na esquina da Maria Figueiredo com a Tutóia. Adoro aí a região. Região muito boa, acesso fácil. Eu gosto. Nossa, muito bom. Os seus vinhos, como é que a gente compra? Lá no site, né? vendevinhos.com.br. Você tem uma loja virtual lá? Ou tem que ligar para alguém? Como funciona? Você consegue comprar pelo site ou você consegue comprar pelo WhatsApp, né? Que é o meu número, que inclusive tá no site também. Né? Então a gente tem um atendimento muito forte pelo consumidor final, pelo WhatsApp ou pelo site, né? Lembrando que a gente trabalha com promoções em volume. Então, por exemplo, a partir de 3 garrafas, você podendo mesclar todos os rótulos da importação, não precisa ser o mesmo rótulo, você já pega um desconto. Então, 3, 6, 12, 24, vai tendo um desconto e aí você vai conseguir um desconto bom. Então, por exemplo, se você quiser pegar o maior desconto nosso, que seriam 24 garrafas, você pode comprar meia dúzia de um vinho mais em conta, outros vinhos tal, e pegar um vinho mais caro nosso, que você vai conseguir o desconto máximo, né, nele. Então, é uma ideia legal, que dá para você conhecer vinhos caros com um bom desconto. Você pode mesclar, então, os vinhos? Pode mesclar. Sendo 24, a gente tem aqui... Hoje eu não tenho 24 rótulos. Agora tem 2 importações chegando que a gente vai ter mais que 24 rótulos. A gente está numa fase de repor alguns rótulos, porque essa volta da pandemia, né, da abertura de restaurantes, tudo, a gente teve uma demanda reprimida aí, e aí a gente calculou até um volume um pouco abaixo do que a gente estava esperando, e aí a gente acabou zerando alguns rótulos, né? Então, tem 2 importações em curso que devem chegar final de outubro para comecinho de novembro. E coisas novas, coisas bem interessantes também, que a gente deve anunciar também um tasting aqui desses vinhos de rótulos novos. Sempre rótulos novos a gente faz um tasting
para clientes que já estão na casa, que gostam de vinho, que tem sommeliers também, que tem amantes do vinho, na verdade, né? E a gente faz aqui esse tasting sem cobrar nada, inclusive, para a pessoa conhecer o vinho, e a gente gosta muito do feedback, é importante para a gente ir avaliando o vinho, rótulo a cada rótulo, né? Eu vou pedir para a Azul dar as considerações finais dela, que a gente está terminando. Eu achei super interessante de saber que ele trabalha com esses vinhos e que o foco dele são os vinhos italianos. E eu acho que é super legal das pessoas conhecerem essas uvas nativas. Eu acredito que ele deva ter rótulos assim bem específicos, né? Uhum. Ficar só no Brunello ou no Chianti, né? Ou no Barolo, mas como essa uva que apresentou, esse branco, né? As pessoas não conhecem. Então, já que o vinho tem tanta diversidade, eu acho super interessante realmente que as pessoas procurem saber, né? Sobre essas uvas nativas. Bom, antes da Azul terminar, quero dizer que ela é conhecedora de vinhos, da consultoria para restaurantes, é muito modesta, então no começo ela disse que não entende nada, aposto. Não, eu não falei que eu não entendo. Depois eu vou rever, porque eu estava aqui vendo as perguntinhas que estavam na caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Eu estava lendo aqui, mas eu tenho certeza que ela falou que não conhece nada. Porém, ela é conhecedora, já dá consultoria para vários restaurantes, quem precisar de alguma ajuda, apoio com isso, pode falar com ela. E ela também é especialista em nutrição para atletas, para fitness, ela faz umas marmitinhas, uns docinhos maravilhosos. Pode dar uma consultoria se você está abrindo um negócio assim também na sua cidade, na sua região. É só falar com ela. Zupinfield, aí na legenda depois a gente vai colocar, tá bom? Zu? Bom, muito obrigada pela oportunidade novamente. Adorei estar aqui com você, Jorge. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. E eu vou conhecer o espaço, hein, Jorge? Vem cá, prazer. Tchau. Obrigada. Beijo, Zu.